Olá, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma ilustração, para mais uma história. Eu tô aqui num lugar chamado Mirante, aqui em São José dos Campos. Estou usando aqui a ferramenta de um pau de selfie, um suporte aqui para colocar o celular. E deixa eu mostrar aqui, deixa eu dar um giro de 360 graus para mostrar onde é que eu tô. Aqui atrás de mim é uma avenida principal aqui da cidade de São José, chamada Avenida Anchieta. A gente vai ter o ruído de alguns carros aqui normal, talvez alguém passe, buzine, faça algum barulho, mas faz parte. E atrás de mim, deixa eu mostrar, eu tenho aqui essa linda paisagem aqui de São José dos Campos, um dos cartões postais da cidade chamado de Banhado. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui, mas deixa eu virar de frente para o sol, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar, tem algo interessante para comentar. Bom, a história de hoje fala de um rei que não acreditava em Deus. O rei que não acreditava que Deus existia. E ele fez um desafio: se alguém no seu reino conseguia provar que Deus existia. Um sábio então foi até o palácio e aceitou o desafio. E disse: rei, eu vou te provar que Deus existe. Eu quero falar para você que Deus é real. E o rei falou assim: então, sábio, se Deus existe, eu quero que você me mostre Ele. Eu quero ver a Deus. Se Deus existe, eu quero vê-lo. O sábio então chamou o rei para a sacada. Disse: tudo bem, vamos lá para a sacada do palácio. Os dois chegaram na sacada, igual nós estamos aqui nesse mirante. E o sábio falou assim: se você quer ver a Deus, rei, então eu quero que você olhe para o sol e que você olhe fixamente para o sol durante 5 minutos. Vamos tentar ver o sol aí. É claro que a gente não vai ficar 5 minutos aqui, mas o rei então ficou olhando para o sol e olhando. Eu nem vou tentar olhar, que está ofuscando. E de repente alguns poucos minutos se passaram, os olhos do rei já lacrimejando. E ele falou: olha, sabe, eu não consigo ver o sol, não consigo ficar olhando, as minhas vistas estão queimando. E o sábio então falou assim: se você não consegue olhar para o sol, que é uma das criações de Deus, quanto mais ver a Deus, que é o Criador. Ninguém vê a Deus e fica vivo. A glória de Deus é tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue olhar a Deus e ficar vivo para contar a história. E aí o rei falou assim: então, agora tem um avião passando aqui em cima. O rei então falou assim: então me diga, sábio, qual é a ocupação de Deus? Se Deus existe, qual é a ocupação dele? O sábio então falou: bom, para responder essa pergunta, eu vou precisar que você me dê o seu manto, a sua coroa e o seu cetro. O rei então passou para o sábio o seu manto, a sua coroa e deu o cetro na mão dele. O sábio então vestiu o manto do rei, colocou a coroa do rei na cabeça, segurou o cetro na mão, sentou no trono e disse: rei, a ocupação de Deus é exaltar os que são humilhados e abater aqueles que a si mesmos se exaltam. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre a existência de Deus. Dizer que Deus não existe simplesmente porque nós não podemos vê-lo é a mesma coisa de negar que exista o ar que nós respiramos. Dizer que não existe oxigênio ou que não existe ar porque nós não conseguimos vê-lo. Mas todas as vezes que nós respiramos, o nosso pulmão, o nosso sangue, o nosso corpo se enche de oxigênio. Assim também todas as vezes que nós falamos com Deus, que nós abrimos o nosso coração para Deus, nós podemos sentir a sua presença. Assim como o ar, quando se movimenta, nós sentimos ele batendo na nossa pele, nós o sentimos em nós. Assim também Deus se manifesta para aqueles que procuram abrir o seu coração para Ele, para aqueles que buscam a sua presença. Há um texto em Romanos, capítulo 1, versículo 20,
que diz o seguinte: as coisas invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, também a sua divindade, elas são claramente conhecidas através das coisas que foram criadas. Então, todas as vezes que eu olho para essa natureza, todas as vezes que eu olho para essas cores, para essas formas daquilo que foi criado por Deus, as árvores, as montanhas, as florestas, os rios, tudo que foi criado por Deus, a natureza em si, eu não consigo não acreditar que alguém criou tudo isso. A perfeição da natureza, a perfeição das coisas que foram criadas por Ele, manifestam a sua existência, manifestam a sua divindade e também o seu poder. Eu não consigo olhar para essa natureza, olhar para tudo isso que foi criado e acreditar que isso aqui veio de uma explosão de moléculas e apareceu do nada. Eu não consigo acreditar nisso. Quando eu olho para a natureza, eu vejo a perfeição de Deus, de um Deus sábio que criou todas as coisas com o seu poder. Então, a ilustração de hoje, eu quero dizer para você que se você quiser ver a Deus, se você quiser senti-lo, se você quiser conhecê-lo, faça uma oração onde você está. Abra o seu coração e diga: Deus, se manifeste a mim, manifeste a sua grandeza, fale comigo e me revele a sua essência. E Deus com certeza vai falar com você. E Deus com certeza vai manifestar a sua grandeza até você. Essa é a ilustração de hoje. Deus te abençoe, eu te espero aqui nas próximas histórias no nosso canal. Se você está passando aqui a primeira vez, não saia sem se inscrever no canal. Se você gostou dessa história, não deixe de dar o seu ok, o seu joinha aqui embaixo. E se você quiser deixar um comentário, escreva aqui embaixo nos comentários a sua experiência com Deus, como foi que você conheceu a Ele. Nós ficamos aí com essa criação, com essa natureza. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo resto de semana, fica na paz. Tchau, tchau.